Muito bem-vindos ao canal do TST Descomplicado aqui no YouTube. Meu nome é Pedro de Assis, me siga aqui nas redes sociais. Eu sou chefe de gabinete de ministro do Tribunal Superior do Trabalho e, junto com o ministro Breno Medeiros, aqui no TST Descomplicado, a gente fala sobre recurso de revista e também sobre a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Eu vim aqui hoje para te dar uma degustação da nossa aula completa de pré-questionamento, que está lá na nossa plataforma. Estou colocando os links aqui embaixo, tanto das informações, quanto um link que contém um cupom de desconto que dá 10% na hora da compra, exclusivo aqui desse canal. E hoje eu vou transmitir aqui para vocês a nossa aula, que está lá na plataforma, junto com todas as outras aulas sobre essa modalidade recursal, que é o recurso de revista, e é um dos principais requisitos do recurso de revista, que é a necessidade do pré-questionamento. Eu vou falar tudo sobre a súmula 297 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata desse requisito do pré-questionamento, contar todos os segredos que a gente tem sobre o pré-questionamento, como que a gente examina esse processo lá no TST, esse recurso de revista, à luz da necessidade do pré-questionamento. Então fique com essa aula e não se esqueça de acessar os links que estão aqui embaixo para ganhar 10% de desconto no melhor e mais completo treinamento sobre recurso de revista que nós temos na atualidade. Por que é o melhor? Justamente porque ele é ministrado por quem examina o seu recurso de revista diariamente. Então aproveite e fique agora com a nossa aula sobre pré-questionamento. Olá, hoje nós vamos falar do requisito do pré-questionamento, um dos principais pressupostos quando se trata de recursos dirigidos às cortes superiores. O pré-questionamento nada mais é do que a necessidade de emissão de tese explícita pelo Tribunal Regional do Trabalho acerca da matéria veiculada no recurso de revista. É disciplinada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho pela súmula 297 e pelas orientações jurisprudenciais números 62, 118 e 119, todas da SDI 1 do TST. Mas a súmula mais importante que trata desse assunto é a 297, com seus itens 1, 2 e 3. O item 1 da súmula 297 diz que diz-se pré-questionada a matéria ou questão quando, na decisão impugnada, haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Encontra correspondente também na súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, e aí aplicável ao recurso extraordinário em sentido estrito, dirigido à Suprema Corte. A súmula 282 do STF diz que é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Então, o pré-questionamento, antes de mais nada, ele está ligado à matéria que está sendo discutida no recurso de revista e não ao dispositivo especificamente em questão. Ou seja, não há pré-questionamento numérico quando se trata de recurso de revista. Não há necessidade, portanto, que o Tribunal Regional do Trabalho, ao enfrentar o vínculo de emprego, faça referência expressa aos artigos 2º e 3º da CLT. Basta que ele enfrente a matéria relativa ao vínculo de emprego, que está disciplinada nesses dois dispositivos, para que se considere pré-questionada a matéria dos dois dispositivos. Ou seja, não há necessidade de que a parte interponha os embargos de declaração a fim de suscitar que o Tribunal Regional do Trabalho, ao enfrentar a matéria do vínculo de emprego, faça referência expressa aos artigos 2º e 3º da CLT. Essa é a inteligência da orientação jurisprudencial número 118 da SDI 1 do TST, segundo a qual, havendo tese explícita sobre a matéria na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como pré-questionado este. Então, citando aqui mais um exemplo, se o acórdão regional tiver decidido sobre prescrição, a matéria está tratada no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, ou no artigo 11 da CLT. Não é necessário que ele invoque o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal ao aplicar uma prescrição. Da mesma maneira, se a discussão envolver prescrição total ou parcial, não há necessidade que o Tribunal Regional do Trabalho, ao decidir essa questão, invoque, por exemplo, a súmula número 294 do TST, que trata dessa questão. Então, esse entendimento ele vale tanto para dispositivo de lei, quanto para um verbete de súmula, se for o caso de invocar no recurso de revista. Então, basta lembrar isso, não há necessidade, e aí o senhor evita a interposição desnecessária dos embargos de declaração, correndo aí o risco
de ser aplicada uma multa por embargos de declaração considerados protelatórios, e aí não há essa necessidade de interposição desses embargos de declaração se o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho já se manifestou sobre a matéria que está disposta naquele dispositivo legal ou que está contida naquele verbete de súmula que o senhor pretende invocar no recurso de revista, ou como violado, no caso do dispositivo, ou como contrariado, no caso do verbete de súmula. Vamos aqui à leitura de uma ementa da segunda turma, da relatoria da senhora ministra Maria Helena Malman, que fala exatamente isso. Havendo tese sobre o tema da decisão recorrida, é desnecessário que contenha referência expressa a dispositivo de lei para fins de pré-questionamento nos termos da OJ 118 da SDI1 do TST. Aqui discutia-se, nesse caso, a existência ou não de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional pelo simples fato de o acórdão do tribunal, ao enfrentar a questão, não fazer referência expressa ao dispositivo legal que vinha sendo invocado no recurso de revista. O que disse a turma? Olha, não há nulidade aqui nesse caso por negativa de prestação jurisdicional, porque não havia simplesmente a necessidade de o Tribunal Regional do Trabalho, ao enfrentar essa questão, fazer referência expressa aos dispositivos legais que a parte traz no seu recurso de revista. E aí, na matéria de fundo, não haveria aí o obstáculo da súmula 297, ou seja, a matéria de fundo pode ser discutida com apontamento de ofensa aos dispositivos que tratam daquela matéria que foi discutida no acórdão regional, sem que houvesse a necessidade sequer da oposição lá no âmbito do TRT dos embargos de declaração. Outra questão relevante sobre o pré-questionamento no âmbito do TST é que ele se aplica mesmo quando se trata de matérias de ordem pública, como, por exemplo, a competência material da Justiça do Trabalho. É o que dispõe a orientação jurisprudencial número 62 da SDI1 do TST, que trata exatamente da incompetência material da Justiça do Trabalho. Dispõe a orientação que é necessário o pré-questionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta. Então, o senhor está acostumado lá na faculdade a falar, olha, incompetência absoluta a gente pode discutir em qualquer grau de jurisdição. De fato pode, mas no Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista ou recurso de embargos, há uma necessidade que essa matéria tenha sido ventilada no acórdão recorrido. Então, se a discussão envolve, por exemplo, uma relação jurídico-administrativa entre o servidor público e a administração pública, é necessário, para que se argua essa preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho no recurso de revista, que a matéria tenha sido discutida e debatida com emissão de tese sobre a possível competência ou não da Justiça do Trabalho no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho. Se não houve essa discussão, simplesmente o Tribunal Regional do Trabalho vem, examina a matéria de fundo, de mérito, e não emite tese sobre a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, aí não é possível a interposição do recurso de revista com o fito de discutir essa matéria no âmbito do TST, porque não foi objeto do pré-questionamento, que é necessário no recurso de revista em todas as situações, exceto naquelas situações da orientação jurisprudencial número 119. E o que diz esse verbete especificamente? É inexigível o pré-questionamento quando a violação indicada houver nascido na própria decisão recorrida, sendo inaplicável, nesse caso, a súmula 297 do TST. Mas muito cuidado com essa orientação jurisprudencial. Muitos advogados confundem o teor dessa orientação jurisprudencial e acham que qualquer violação nascida na decisão recorrida dispensa o pré-questionamento, mas não é assim que funciona, tá? A orientação jurisprudencial número 119 da SDI1 do TST somente é aplicável para erros de procedimento cometidos pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então não se aplicam às matérias de direito. Vamos pegar um exemplo? O Tribunal Regional do Trabalho, ao condenar a reclamado a pagamento de horas extras, o faz numa jornada maior do que aquela indicada na inicial, ou seja, uma decisão ultra petita, porque ultrapassou os limites que foram propostos na petição inicial. Nesse caso, há um erro de procedimento, porque é dever do magistrado, ao impor uma condenação, observar os pedidos que foram indicados na inicial. Então, se não houve essa observância no acórdão do tribunal, vale lembrar isso. Isso só vale para quando a condenação é imposta pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho, que, reformando uma sentença de improcedência, impõe uma condenação superior àquela que foi objeto do pedido. Então, o Tribunal Regional do Trabalho, ao impor essa condenação superior, o que está fazendo? Incorrendo em erro de procedimento. E erro de procedimento não há necessidade aí do pré-questionamento. Então, a matéria do pedido extra petita
pode ser invocada no recurso de revista sem a necessidade de interposição dos embargos de declaração. Basta que o advogado indique ali o trecho do acórdão regional onde foi imposta uma condenação superior àquela que está na inicial, vale lembrar que o TST pode ir lá na inicial olhar, para que o Tribunal Superior do Trabalho enfrente essa matéria sem a necessidade de enfrentamento específico do Tribunal Regional do Trabalho sobre a questão relativa aos limites da lide. Agora, se a condenação foi imposta na sentença e já foi objeto de recurso pela reclamada, aí não há a possibilidade de o TST enfrentar essa matéria sem que tenha sido enfrentado também no acordo do Tribunal Regional do Trabalho. Outro exemplo, quando o recurso ordinário, por algum motivo, não é conhecido. Nesse caso, ao não conhecer de um recurso que merecia conhecimento no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, vamos imaginar por irregularidade de representação processual, por deserção, o Tribunal Regional do Trabalho também incorre em erro de procedimento. Então, muito cuidado. Não se aplica quando se trata de matéria de direito. Vamos imaginar aqui uma situação meio esdrúxula, que tenha sido reconhecido o vínculo de emprego entre o reclamante e a administração pública sem a prévia submissão do reclamante ao concurso público, ou seja, uma violação clara, direta, literal do artigo 37, inciso 2 e do parágrafo 2º da Constituição Federal. Só que isso é uma matéria de direito, ou seja, vedação de reconhecimento de vínculo de emprego com a administração pública sem a prévia submissão em concurso público. O acórdão regional simplesmente vem, reconhece o vínculo, porque estariam ali preenchidos os requisitos do artigo 2º e do artigo 3º também da CLT, e reconhece o vínculo simplesmente com o ente público. Mas não fala, não emite tese sobre essa vedação de reconhecimento de vínculo sem a prévia submissão a concurso público. Haveria necessidade aí de administração pública, antes de veicular essa matéria no recurso de revista, simplesmente opor os embargos de declaração, suscitando manifestação dessa matéria, claro, desde que tenha sido invocada lá na defesa. Por quê? A vedação de reconhecimento de vínculos de emprego com a administração pública sem o prévio submissão a concurso público é matéria de direito e deve ser objeto de debate específico no TRT, ainda que eventual ofensa tenha nascido da própria decisão que reconheceu o vínculo, mesmo não havendo o concurso público previamente. Então, muito cuidado com isso, só se aplica a desnecessidade de pré-questionamento, estou sendo bem repetitivo, quando se tratar de erro de procedimento, ou seja, julgamento extrapetita, julgamento ultrapetita, citrapetita, recursos não conhecidos pelo Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho que não junta ao pé do acórdão o voto vencido do relator, que agora é obrigatório na vigência do novo CPC. Então, esses erros de procedimento dispensam a oposição prévia dos embargos de declaração com o fito de pré-questionar a matéria. Nasceu na própria decisão recorrida e são objeto de recurso de revista sem a necessidade de enfrentamento específico pelo Tribunal Regional do Trabalho. Aqui nós temos uma ementa justamente da SDI1 do TST, que fala exatamente isso, que não há exigência de pré-questionamento quando o acórdão regional, no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, incorre em erro de procedimento, configurando violação nascida na própria decisão recorrida, conforme diretriz da orientação jurisprudencial número 119 desta subseção. E aí, na hipótese, considerou que a alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, decorreu do reconhecimento de deserção do recurso ordinário, pelo que não se exige pré-questionamento previsto na súmula 297 do TST, e aqui o recurso de embarques foi conhecido e provido, e os autos foram devolvidos à turma para que enfrentasse aquela matéria da alegação de violação do artigo 5º, 55 da Constituição Federal, sem o obstáculo da súmula 297 do Tribunal Superior do Trabalho. E aqui, no caso, se tratava de um recurso ordinário que não havia sido conhecido no Tribunal Regional do Trabalho, e a parte vinha justamente invocando violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. A turma, então, considerou que não houve pré-questionamento explícito do dispositivo, invocou a súmula 297 do TST, e a SDI diz que não havia necessidade de haver um pré-questionamento naquele caso, por conta da orientação jurisprudencial número 119. Bom, mas eu invoquei no meu recurso ordinário uma matéria e o Tribunal Regional do Trabalho, ao enfrentar a questão, não examinou aquela matéria que eu faço. Item 2 da súmula 297 do TST, segundo o qual incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, olha o que eu falei do recurso ordinário, opor embargos declaratórios, objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Então, se imaginemos uma questão,
O senhor trouxe ali no recurso ordinário, está discutindo equiparação salarial. O senhor trouxe no recurso ordinário, que está advogando pela reclamada, duas questões. Primeiro, não foi comprovada a identidade de funções entre o reclamante e o paradigma, e que também havia uma diferença de tempo superior a 2 anos na função específica, e esses dois aspectos obstariam o direito do reclamante ao pagamento das diferenças por equiparação salarial. O Tribunal Regional do Trabalho, ao enfrentar a questão, somente foca a sua fundamentação na questão relativa à identidade de funções. Não há pronunciamento sobre uma segunda tese de defesa, segundo a qual haveria ali uma diferença de tempo superior a 2 anos na função entre o paradigma e o reclamante. Então, o que o senhor deve fazer nesse caso? Oponha os embargos de declaração. Olha, suscitei lá no meu recurso ordinário e tenho suscitado desde a defesa essa matéria, e o Tribunal Regional do Trabalho, ao enfrentar a questão, somente se limitou a falar que havia identidade de funções, que, portanto, estavam preenchidos os requisitos ao deferimento das diferenças por equiparação salarial, mas não houve manifestação explícita e fundamentada quanto à minha alegação de que havia uma diferença de tempo superior a 2 anos do reclamante com o paradigma naquela função. Se não forem opostos esses embargos de declaração, o recurso de revista deverá se limitar somente à questão da identidade de funções, porque houve preclusão em relação a essa diferença de tempo superior a 2 anos, justamente por ausência de manifestação do Tribunal Regional do Trabalho. Outra questão muito recorrente. Vamos ficar aqui ainda no exemplo da equiparação salarial. Imaginemos que a sentença tivesse julgado improcedente o pedido. O reclamante interpõe o seu recurso ordinário e o Tribunal Regional do Trabalho, ao enfrentar a questão, também se limite a dizer, olha, havia identidade de funções, então é devida à equiparação salarial. Ou seja, julgou procedente um pedido reformando a sentença. A reclamada havia alegado em defesa essas duas questões que nós utilizamos aqui no exemplo. Tanto que não haveria identidade de funções, quanto que haveria aí uma diferença de mais de 2 anos na função entre o reclamante e o paradigma, que também seria obstativo do direito ao pagamento da equiparação salarial. O que a reclamada deve fazer nesse caso? Opor os embargos de declaração e suscitar ao Tribunal Regional do Trabalho que se manifeste quanto à defesa, principalmente em razão do efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário que impõe ao Tribunal Regional do Trabalho, ao examinar uma questão, verificar todas as matérias que foram invocadas pela reclamada em defesa, principalmente quando está julgando procedente um pedido que havia sido julgado improcedente no âmbito da vara do trabalho. Então não dê bobeira. O Tribunal Regional do Trabalho enfrentou as questões que foram trazidas no seu recurso ordinário ou enfrentou totalmente o que foi invocado em defesa, simplesmente já está pré-questionado, pode interpor direto o recurso de revista. Agora, não houve esse enfrentamento, não adianta interpor recurso de revista sem que o Tribunal Regional do Trabalho tenha enfrentado essas questões. É necessário que se oponha primeiro os embargos de declaração sob pena de preclusão. Muito bem, o senhor vai, advogado diligente, que acompanha o TST Descomplicado, opõe os embargos de declaração. O Tribunal Regional do Trabalho não se manifesta. O que eu faço? Bom, aí são duas situações diferentes. A primeira é quando a matéria suscitada envolver questão meramente de direito. E a segunda é quando a questão invocada envolver, além de uma discussão de direito, também uma matéria fática. Vamos ficar sempre nesse exemplo da equiparação salarial, que facilita a compreensão da matéria. Bom, o senhor opôs os embargos de declaração, suscitou o TRT que se manifestasse sobre essa alegação de diferença na função superior aos 2 anos. O que o Tribunal Regional do Trabalho fez? Não se manifestou. Aí nós temos duas questões. Primeiro é a questão fática. Se foi comprovada essa diferença ou não da diferença de 2 anos. E a segunda é a questão jurídica, que é a matéria lá do artigo 461 da CLT, que justamente veda a equiparação salarial no caso de haver essa diferença superior a 2 anos. Bom, em relação à questão de direito, ou seja, se essa diferença de 2 anos obsta o direito à equiparação salarial, a matéria é considerada pré-questionada. E por que é considerada pré-questionada? Por conta do que dispõe a súmula 297, item 3 do TST, segundo a qual considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração. Ou seja, a matéria jurídica é considerada pré-questionada quando objeto dos embargos de declaração,
ainda que o Tribunal Regional do Trabalho não tenha emitido tese. É o que nós chamamos de pré-questionamento ficto, que é quando o tribunal não se manifesta, mas a gente considera que houve um enfrentamento daquela questão, e nesse caso aqui a gente consideraria que o Tribunal Regional do Trabalho, mesmo diante da existência dos 2 anos, não consideraria um óbice a equiparação salarial. Nesse sentido também aqui um precedente da SDI, segundo o qual, quando as questões suscitadas nos embargos declaratórios traduzirem matérias puramente de direito, mesmo que o regional fique omisso, ocorre o pré-questionamento ficto, o que não impede seu exame em sede extraordinária, conforme disposto no item 3 da súmula 297 do TST. Mas aqui tem uma questão peculiar, ou seja, não é só uma questão de direito, não é somente definir se uma diferença de mais de 2 anos na função entre o reclamante e o paradigma obstaria o direito à equiparação salarial. Aqui é uma questão também de fato, porque o Tribunal Regional do Trabalho não mencionou se foi comprovada essa alegação de que haveria uma diferença de mais de 2 anos na função entre o reclamante e o paradigma. Aí o seu recurso esbarra, infelizmente, na súmula 126 do TST, porque matéria de fato não é considerada pré-questionada fictamente nunca. E aqui, em relação à questão fática, também há um precedente da SDI 1 do TST, segundo o qual trata-se de matéria de fato, não sujeita a pré-questionamento ficto na forma da súmula 297, item 3 do TST. A alteração do quadro fático é inviável em sede extraordinária, nos termos da súmula 126 do TST. Então, aqui nesse caso, havia sido solicitado um esclarecimento para o TRT. Esse esclarecimento não era somente de direito, era também uma matéria de fato. O Tribunal Regional do Trabalho, ao enfrentar os embargos de declaração, foi silente em relação à matéria e havia aqui uma discussão se poderia ser fictamente considerado verdadeiro aquele elemento fático que foi invocado nos embargos de declaração, e a SDI diz que não. Olha, a matéria não é somente de direito, ela é de fato, a gente não pode partir dessa premissa como sendo verdadeira, então incide a súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. E o que fazer nesse caso? O Tribunal Regional do Trabalho não se manifestou em relação ao elemento fático essencial à solução da controvérsia, em que pese opostos embargos de declaração, não se aplica, portanto, a súmula 297, item 3 do TST. O que eu faço? Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, suscitando que o Tribunal Superior do Trabalho declare nulo o acordo do Tribunal Regional do Trabalho proferido em embargo de declaração e determine o retorno, compelindo a Corte Regional a se manifestar sobre aquele elemento fático, se foi comprovado ou se não foi comprovado. A gente fala isso numa aula específica aqui no curso de Recurso de Revista Descomplicado e recomendo que o senhor assista essa aula com muita atenção, inclusive em relação à aula de petição dessa preliminar, que envolve pelo menos 5 requisitos muito específicos para o seu conhecimento. Então, para fechar, se lembre, a súmula número 297, item 3 do Tribunal Superior do Trabalho somente se aplica quando a matéria é de direito. Nunca se aplica quando se trata de matéria de fato. E como eu demonstro esse pré-questionamento no meu recurso de revista? Aí tem o artigo 896, parágrafo 1º, a incisos 1, 2, 3 e 4 da CLT, e a gente vai falar isso em aulas específicas desse assunto, que é muito interessante, é um requisito que parece ser fácil, mas não é simples de ser cumprido pela parte que interpõe o recurso de revista, então eu recomendo que o senhor assista também a essas aulas específicas. E essa foi a nossa aula sobre pré-questionamento. Você gostou? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo e também conteúdo sobre a atualização de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Deixa aqui a sua curtida também, é muito importante para impulsionar esse conteúdo e dizer para o YouTube que ele é relevante para os advogados trabalhistas. Muito obrigado e não se esqueça também de acessar esses links que eu estou deixando aqui na legenda sobre o nosso treinamento completo de recurso de revista. Um forte abraço e até o próximo vídeo.